Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós vamos pensar sobre o Salmo de número 13. E a palavra do Senhor Deus diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Este salmo, ele é maravilhoso porque, em primeiro lugar, os estudiosos não conseguem associar a história, o tempo do salmo à vida de Davi, por exemplo, com qualquer circunstância na vida dele que fosse mais pontual. E isto me anima a alma, porque mostra que a realidade de sofrimento e superação, ela é algo rotineiro, ela não é uma coisa que você associa a determinados momentos na vida. O que o Salmo 13 expressa é uma esperança, uma experiência, melhor dizendo, comum. E assim nós temos neste Salmo, como Spurgeon fala, o Salmo que expressa 4 vezes este sentimento de que a face de Deus está ausente, escondida. E Spurgeon então diz que uma face escondida, fazendo referência à face divina, à face do Senhor Deus, uma face escondida não é sinal de um coração esquecido ou de um coração que se esqueceu daquele que um dia fora objeto de sua atenção. Então, ainda que nós tenhamos a sensação, a impressão de que a face do Senhor está escondida, isso não significa que o coração dele se esqueceu de nós. E eu acredito que isto é ânimo para todos nós em tempos de grande abatimento de alma. E eu quero propor que o Salmo 13 seja estudado da seguinte forma: os versos 1 e o verso 3 analisados em paralelo. Vamos então a eles. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E aí você então vai para o verso 3. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Depois você pode então associar os versos 2 ao verso 4. Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza do coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? E aí você vai para o verso 4. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. E aí então você tem a conclusão, que são os versos 5 e 6. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Então os versos 1 e o verso 3 fazem referência a este sentimento de distanciamento, essa impressão de que o Senhor está ausente, e esta ausência causa um abatimento de alma interno. Os versos 2 e o verso 4, por sua vez, falam deste desejo de que o Senhor faça intervenção e manifeste aquilo que ele é e aquilo que ele faz mais externamente, para que as ações do Senhor Deus, que parecem tão distantes, tão intocáveis, agora possam se tornar palpáveis e reais na vida do salmista. E quando os olhos do entendimento são transformados,
tocados pela graça divina e a perspectiva muda, as consequências, obviamente, são experimentadas. As experiências estão aqui resumidas nos versos 5 e 6. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Spurgeon comenta que quando nós estamos vivendo tempos felizes, o mesmo passa muito rapidamente. Mas, de acordo com ele, uma semana na prisão parece ser muito mais longa do que um mês em liberdade. Ou seja, quando nós estamos sofrendo, o tempo passa mais lentamente. E o salmista expressa este desespero, essa angústia, e por esta razão ele diz: até quando, até quando, até quando, até quando, Senhor, estas coisas acontecerão? E Spurgeon também salienta que este sofrimento, esta angústia que faz com que o salmista clame 4 vezes a mesma coisa, diz respeito a este sofrimento que é, em primeiro lugar, o que parece ser a impressão de que Deus está distante. Segundo, o que é de fato o impacto que isto causa na vida do salmista. Em terceiro lugar, o que o sofrimento é em termos de efeito, em termos de método também. E assim nós temos que o Salmo número 13, ele fala do sofrimento em resposta ou em relação a estas 4 indagações: até quando, até quando, até quando, até quando. O fato de que o sentimento de sofrimento parece é algo que se apresenta de uma forma a nos convencer de que Deus está distante, ou seja, é o que parece ser, depois aquilo que de fato é, o que é em efeito prático, não somente dentro, mas fora também do meu contexto existencial, e aquilo que é o método do sofrimento vem através das pressões inimigas. E assim nós temos que o Salmo trata deste sentimento tão comum a todos nós, e todos nós sofremos, todos nós passamos por angústias, e todos nós perguntamos de vez em quando: até quando? Até quando tudo isto permanecerá no mesmo patamar, no mesmo jeito, sem a possibilidade aparente de alteração? Então é nesse momento que é importante nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Cristo, para que nossa visão seja alterada. E nesse sentido, então, é importante lembrar que os olhos que contemplam o impossível são aqueles olhos que confiam não naquilo que estão vendo histórica e objetivamente, mas muitas vezes os olhos que, iluminados pela graça, conseguem ver e enxergar no escuro. E assim nós temos que os olhos iluminados pela sabedoria divina e assim com entendimento passam a ver as circunstâncias de uma maneira totalmente diferente. E por esta razão eu posso dizer que talvez não vejamos com os nossos olhos, talvez não sintamos com tanta confiança, mas chega um momento na vida em que nós precisamos simples e tão somente confiar naquilo que Deus revelou, naquilo que está escrito. Ou seja, não por visão e nem por sentimento, mas pela fé, confiando naquilo que o Senhor Deus tem para nós. Deixe-me ilustrar para vocês esta questão, chamando sua atenção para Gênesis no capítulo 21, uma passagem tocante, uma passagem que expressa muita dor. E Gênesis capítulo 21, os versos 17 ao verso 19, a palavra de Deus diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar?
Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Aqueles que estão acostumados com o Antigo Testamento sabem da história, o drama de Agar e do filho Ismael, e o desespero desta mãe que chegou ao ponto de se afastar do menino para que não visse o mesmo morrendo de sede, a míngua. E aqui o texto diz que o anjo do Senhor interveio. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, para alguns estudiosos, esta expressão definida, o anjo do Senhor, é uma referência a ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. É aquilo que se chama em teologia de cristofania, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E assim, ele aparece, sendo este o caso, e ele conforta a visão de Agar, conforta o coração de Agar, e ao fazendo, ele muda a visão de Agar. E aqui, para uma coisa muito prática, ela passa a observar um poço que até então ela não tinha observado. O que me faz pensar então no drama que é o sofrimento humano, que faz com que nós percamos a perspectiva até mesmo daquilo que está patente claramente diante dos nossos olhos. E Deus nos ajuda nestas circunstâncias, não é? E assim nós temos que a dor que nos afeta, ela é alterada pela perspectiva que Deus nos concede através do seu Espírito, mudando assim a nossa visão e o nosso entendimento. Spurgeon diz que esta sensação de que a face de Deus está distante, que Deus está ausente, e esta pergunta intensa, até quando, até quando, até quando, até quando, ela representa para o cristão aquilo que ele chama de os subúrbios do inferno. Em outras palavras, a sensação de que Deus se ausentou é para aquele que crê algo próximo do inferno. Ou seja, é algo que incomoda muito mais do que a própria dor. Mas o salmista não para por aí e ele recobra o ânimo pela graça divina e assim é capaz de dizer os versos 5 e o verso 6 desse belíssimo salmo, que embora curtinho é um salmo de grande impacto para as nossas vidas. E é interessante que Spurgeon diz que o dia vai chegar em que a vergonha, o constrangimento do ser humano trocará de lugares, ou seja, aqueles que fazem oposição, os inimigos, aqueles que abatem a alma e fazem com que você clame até quando, até quando, até quando, até quando. O dia chegará em que a vergonha mudará de lugar, mudará de posição, e assim o juízo de Deus sobre aqueles que atormentaram inocentes e oprimidos e o próprio povo do Senhor. Os lamentos de hoje serão relembrados e eles adoçarão a alegria que se fará presente. E é importante que nós mantenhamos a confiança no Senhor Deus, assim como um marinheiro se agarra no mastro de um navio em naufrágio para que encontre esperança de vida. Assim nós nos agarramos com Deus e mantemos a nossa confissão. E isso não vem de nós, porque o próprio salmista está abatido, vem de Deus, porque reverte a visão e a resposta a tudo isto que acontece. E eu gostaria então de chamar sua atenção para Mateus, no capítulo 6, e a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Jesus Cristo está falando desta direta relação entre os olhos e a alma e a capacidade
de termos perspectivas alteradas, mesmo que as circunstâncias tentem nos convencer do contrário e de que a derrota chegou e de que não há esperança. Há um pouco mais, aproximadamente meia hora, há 30 minutos atrás, eu estava ouvindo a entrevista da psicóloga Thaís Azambuja pela FM 98.9 da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. E na entrevista que ela concedeu, ela falou sobre o mês amarelo, Setembro Amarelo, e o mês de prevenção contra o suicídio. A segunda maior causa de mortes no mundo, em torno de mais de 1 milhão de pessoas cometendo suicídio anualmente. No Brasil, 12 mil pessoas anualmente tirando a vida. E agora, com a pandemia, se eu entendi corretamente, estes números serão acrescidos em 50%. Que eu tenha entendido incorretamente? E se eu entendi corretamente que os números de suicídio no Brasil tendem, estatisticamente falando, a probabilidade é de aumentar em 50%, a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, para que em meio aos nossos sofrimentos nós possamos encontrar a esperança renovada de que o fim não chegou. A angústia pode fazer com que nós questionemos em dor de alma, até quando, até quando, até quando? E Thaís Azambuja diz que nós deixamos de sermos sujeitos para nos tornarmos objetos da dor ao ponto de atentarmos contra a própria vida. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, intervenha e nos ajude, e ajude todos aqueles que estão em desespero assim, mesmo clamando até quando, até quando, até quando, até quando, achando que não tem esperança, que eles possam encontrar em Cristo a força para continuar. E a minha oração é a oração que Paulo fez pelos Efésios. Efésios capítulo 1, verso 18. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E o meu desejo é que, pela fé, encontremos a esperança embasada na glória de Deus, que valoriza a vida, e possamos continuar influenciados por esta glória, mesmo que em meio aos desesperos de alma. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará contra mim? Que nós possamos, em meio a tudo isto, mas motivados pela glória, a olharmos para Cristo e encontrarmos no Espírito dele forças para continuarmos. E então, que o dia chegue quando, como o salmista disse, nós possamos dizer igualmente: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Que o Deus Trino de Israel, para isto, nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, é com muita reverência que eu me aproximo deste assunto, suicídio, e peço que neste mês, neste Setembro Amarelo, as pessoas possam ver a glória do Senhor e assim recobrarem ânimo em meio aos muitos dilemas desta vida, e que em meio às angústias, questionando, tal como o salmista questionou, encontre no Senhor a resposta para as suas indagações, em Cristo a esperança para o hoje e eternamente, e encontrem no Espírito Santo do Senhor aquele que regenera a alma, aquele que
somente é capaz de confirmar a beleza da vida e da vida eterna no coração de todo aquele que crê. Ajude-nos em nossos desesperos, em nossas angústias. É a minha oração. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.